Boa noite a todos. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui no Grupo Espírita Sebastião. Vou falar mais alto, porque como eu falo muito alto quando eu ponho o microfone, eu costumo falar mais baixo para não gritar no microfone, né? Mas falarei mais alto. Então, o estudo que a gente vai fazer hoje aqui é sobre a encarnação, o objetivo da encarnação dos espíritos. Esse tema está no Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 2º, questões 132, 133 e 133. Também está na Gênese, capítulo 11, itens 17 ao 32. É onde está. Está em mais partes, mas o que eu utilizei aí como recomendação daqui da própria casa foi utilizar esses dois lugares como base. Mas obviamente a gente utiliza muito mais coisa. Então, o que eu vou fazer? Como eu sou uma pessoa eu me considero prolixo, gosto de falar, gosto de dar volta, aí volto, abro parênteses que normalmente é maior do que a própria explicação que eu estava dando antes. Então, eu resolvi fazer uma mudança no meu jeito de apresentar o tema. O que eu vou fazer? Vou dividir com vocês o jeito que eu estudo. Então, eu vou fazer como eu estudo qualquer tema, eu paro para sentar para estudar. Então, eu vou fazer isso aqui, porque são 3 questões, eu vou utilizar só o Livro dos Espíritos, são 3 questões, eu vou tentar aprofundar ao máximo essas 3 questões, até porque tem bastante coisa nelas e eu já acho que tem pouco tempo, então eu vou parar por aí, porque eu acho que vai ser mais proveitoso nesse momento fazer isso. Então vamos lá, Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 2, livro 2º, capítulo 2º, Encarnação dos Espíritos é o nome do capítulo. Ele começa com o objetivo da encarnação, que é na questão 132. Então, como é que eu começo a estudar as coisas? Pelo nome das coisas, né? Se eu estou estudando o objetivo da encarnação, eu vou estudar primeiro o que significa objetivo e o que significa encarnação. Então, objetivo. Objetivo, em português, ele é um substantivo, masculino, mas pode ser adjetivo também. Então, se eu trabalhar ele como substantivo, objetivo pode ser sinônimo de propósito, de finalidade, de tudo. Pode ser adjetivo? Pode. Hoje eu estou sendo mais objetivo no tema que eu vou apresentar. Então, ele é um adjetivo. Ele está adjetivando a forma com que eu vou trabalhar o tema. Mas no caso aí, de objetivo da encarnação, não é nenhum adjetivo. Ele está trabalhando como o substantivo masculino, que quer dizer, pode ser usado nesse momento como sinônimo de propósito, finalidade, porquê. E encarnação é uma palavra que vem do latim, que é incarnatio, que é tomar carne humana, a tradução. E também é uma teoria do São Tomás de Aquino sobre a dualidade da essência de Cristo. Existia até mais ou menos o século V e VI, século V mais. É um problema com isso. Jesus era divino ou era humano? Ele só era divino, ele só era humano ou era divino e humano? Então a teoria da encarnação de São Tomás de Aquino
ele fala o seguinte, ó, Jesus era os dois. A essência dele é divina, quando a essência dele era um com Deus, Deus e ele, a essência, o ser dele era um, porém, ele se apossa de uma propriedade humana. Ele não é humano, ele é divino. Mas naquele momento, quando ele estava aqui na Terra, ele tomou uma propriedade humana. Então ele tinha propriedades humanas naquele momento. Isso aí é a redução máxima que eu consegui reduzir para tentar explicar aí a doutrina da encarnação para São Tomás de Aquino, que é a doutrina que os católicos, depois de São Tomás, mais seguem, para explicar a dualidade da existência de Cristo, que não tem nada a ver com a nossa explicação sobre o que é Cristo, qual é a essência de Cristo, que a gente sabe que é um espírito como nós, mas só que já passou por etapas que a gente ainda vai passar. E a gente vai passar por isso aqui também nessa apresentação. Bom, então, de objetivo de encarnação, beleza, é isso. Agora, o que é encarnação para a doutrina espírita? É tomar carne, não necessariamente humana, porque você pode encarnar não só em humano, e a gente vai ver isso aqui lá no desenrolar da coisa. Então vamos lá, questão 132. A pergunta é: qual o objetivo, ou seja, qual a finalidade da encarnação do Espírito? E aí ele trabalha com o Espírito com E maiúsculo. E Kardec fala para a gente, primeiro que ele inventa algumas palavras, né, porque tem conceitos que não existiam antes, não eram explicados dessa maneira antes, então ele precisou criar algumas palavras, como perispírito, como diferenciar, inclusive, o espírito com E maiúsculo. E minha letra é de índio, né? Então vou tentar assim, diferenciar aí o E maiúsculo da índio. Espírito e alma. Ele fez essas três diferenças, ele usa essas três palavras dentro da doutrina. Então, o espírito é a individualidade do ser criada pelo Criador, criada por Deus. Então, o espírito é o ser. A gente é espírito, com E maiúsculo. Então, quando está trabalhando com E maiúsculo, que ele está trabalhando nessa pergunta, que ele está falando, o que é a encarnação do espírito? É dessa individualidade criada por Deus, que toma carne. Então, esse é o espírito que ele está trabalhando aqui. Esse aqui é o princípio inteligente do universo, segundo Kardec, está na pergunta 13. Ele pergunta o que é o espírito, agora pergunta princípio inteligente do universo, que dá inteligência à matéria. Esse é o espírito com E minúsculo. Na pergunta 14 ou na 15, agora ele pergunta, tá, acho que é na 15. Ele pergunta, então quer dizer que o espírito é inteligência? Ele não. Espírito é uma das principais. A inteligência é uma característica do espírito. Como para vocês ainda é complicado entender, e para a gente é complicado explicar, por questões linguísticas, por questões de ideias, tudo, para vocês podem ser sinônimos. Inteligência e espírito, mas o espírito é uma coisa que tem como característica a inteligência. Então esse é o espírito com E minúsculo. E alma é esse espírito aqui agindo na matéria por um intermediário, que é o perispírito. Então a alma é o espírito na matéria, agindo na matéria. Ele pode estar encarnado ou desencarnado, porém, habitando na matéria. Então, a gente vai ver aqui que tem formas, cada lugar habita-se de um jeito, tem um envoltório de um jeito. Então, nessa pergunta, ele está usando esse espírito aqui. 20 minutos. Então, na pergunta, qual o objetivo da encarnação do espírito, ou seja, do ser? Deus lhe impõe, resposta, Deus lhe impõe a encarnação
como o fim de fazê-lo chegar até a perfeição. Então vamos lá. Vou fechar aqui para não secar. Aprendi, viu? Demora, mas aprendi. Deus não impõe a encarnação. Se Deus está impondo coisas para a gente, isso eu consigo resolver esse conceito que é um pouco mais longo numa palavra só, chamada lei. Porque tudo que é imposto por Deus, ele fez isso através das leis. Então a encarnação, já que é imposta, é uma lei de Deus. Mas qual é o objetivo? Eu quero saber o que é. Ele perguntou o que é encarnação. Qual é o objetivo da encarnação? Então, o objetivo, ou seja, o fim, é fazê-los nós, espíritos com E maiúsculo, chegar até a perfeição. E o que é perfeição aqui? Perfeição vem de um termo latino chamado perfecto, quer dizer feito até o final. Então, per é feito até o final, passado por. Então, fiz um percurso de 1,5 km. Então, você completou esse percurso de 1 km, você fez até o final. Então, feito até o final. Então, o Espírito tem como o objetivo da encarnação é pegar o Espírito, que está aqui nesta pergunta, mas na explicação de Kardec, que é feito, na verdade não, na pergunta 133, todos são criados simples e ignorantes. Então, pegar o Espírito que é criado simples e ignorante e fazê-lo até o final, fazê-lo até a perfeição. E o que é a perfeição aqui? Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que a essência da perfeição, eu não sei onde é que está, então só vou falar que eu sei que está aqui. A essência da perfeição é quando o Espírito age na maior acepção possível da caridade. Se você agir na acepção mais ampla da caridade, você é um Espírito perfeito. E ele continua, ele fala assim, por quê? Se você agir assim, você vai ter que agir utilizando todas as demais virtudes. Porque se você for procurar a explicação sobre a caridade, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai estar na lei de justiça, amor e caridade, nas leis morais. Então, a lei é de justiça, amor e caridade. A lei age com justiça, amor e caridade em todo momento. Então, se você conseguir pegar a caridade que está ali, descrita naquela lei, que é benevolência para com todos, indulgência para com os erros dos próximos, perdão das ofensas, está lá. Evangelho segundo o Espiritismo, lei da justiça, amor e caridade. Ele pergunta, o que é caridade? Os Espíritos respondem, benevolência com todos, indulgência com as falhas dos outros e perdão das ofensas. Então, se você conseguir agir a todo momento assim, você está sendo perfeito. Deus é perfeito? Porque você está falando, se é para alcançar a perfeição, quero saber, Deus é perfeito? Segundo, Deus é perfeito? Deus é perfeito o tempo todo? Vamos aqui a pergunta número 13. Número 13. Já vou ver que eu vou fazer uma questão só. Número 13. Que ele dá os atributos da divindade, que são 6. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom. Não tem perfeição. Porque Deus não é feito. Deus não é criado. Se ele não é criado, ele é único. Começa assim, ele é eterno. Ele não teve princípio nem fim, nem temporal, que é a explicação que ele dá aqui. Deus é eterno. Se tivesse tido começo, teria sido saído do nada. Ou então teria sido criado por alguém anterior a ele. Então, se ele não foi criado por ninguém anterior, nem veio do nada, ele sempre existiu e sempre vai existir. Ele é eterno. E ele é eterno também,
na circunscrição temporal e também na circunscrição material. Você não consegue circunscrever, ele não tem princípio, tipo assim, eu consigo ver. Você sabe onde é que eu começo, onde é que eu termino, você está me vendo. Pelo menos o corpo mais denso. Você está vendo aqui tranquilamente. Você sabe onde é que eu começo, onde é que eu termino. Você consegue medir, aferir. Eu tenho 1,78 de altura, peso não sei quantos quilos, vou falar aqui. Então, vocês que procurem. Então, ele é eterno, não teve princípio nem fim, nem tem princípio nem fim dentro de um lugar. Nem como tempo, nem como espaço ele consegue mudar. Então ele não é feito. Se ele não é feito, ele não precisa ser feito até o final, porque ele não foi feito. Só quem precisa ser feito até o final somos nós, criaturas dele. Então só existe perfeição para a gente. Claro, as palavras têm mais de um significado. Eu estou trabalhando aqui, trabalhando com esse significado, de feito até o final, dentro de um estudo, de uma explicação. Não quer dizer que você não vai falar Deus é perfeito. Não, está errado. Porque teve um doido lá que falou que não é, porque a perfeição é atributo, vai ficar discutindo com isso. Os outros não tem nada a ver. Mas eu estou apresentando aqui porque que ele falou que a busca da encarnação, o final da encarnação é a perfeição. Por que é? Porque a perfeição é um atributo da criatura, do espírito com E maiúsculo. Então a gente pode trabalhar com a perfeição aqui tranquilamente, sem confundir com a chegada a Deus, que a gente nunca vai ser. Porque se a gente for chegar a Deus, vai ter dois deuses. Mas ele é único, está aqui, um dos atributos dele. Aí não vai dar. E se a gente não for outro Deus, a gente vai ser ele. E a nossa doutrina não é panteísta. Panteísta que quando a gente morrer, a alma vai se juntar a um todo e a gente vai perder a individualidade. Seria isso caso a gente chegasse até Deus, né, de igualdade a Deus, e não fosse um outro Deus, seria ele mesmo. Aí ele mesmo a gente deixa de ser eu, deixa de ser a gente, e a nossa doutrina não funciona assim, a gente continua com a individualidade. Até aí, beleza? Vamos na primeira frase. Chegará até a perfeição. Para uns é expiação, aí ele está retomando a encarnação. Para uns, a encarnação é expiação. Para outros, é missão. Expiar no dicionário é você restituir falta, restituir crime, isso é expiação. Então, para a gente entender aqui, para uns a gente está restituindo alguma coisa, e para outros é missão. A gente tem alguma coisa para fazer e a gente vem aqui e faz. Mas para alcançarmos essa perfeição, ou seja, ser feito até o final, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que consiste a expiação. Ele explicou o conceito de expiação que ele está usando aqui. E o que é expiação? Nesse momento aqui, é sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. E o que é vicissitude? Uma palavra bonita. Vicissitude no dicionário pode ser mudança de um estado para o outro. Então, como exemplo, isso estava o exemplo do dicionário, eu uso o Ruais, estava lá, estou sofrendo as vicissitudes da mudança de estação, saiu de uma mudança quente para uma mudança fria, gelada. A gente está aqui no Rio de Janeiro, aqui só tem duas estações, calor e inverno. Você sai de muito quente para menos quente. Então a gente passa pelas vicissitudes da estação. Mas isso no português. Eu falei, mas isso aqui foi escrito em francês, em primeira instância. Aí a gente estava discutindo aí quem se preocupa em ficar falando mal ou bem
da tradução dos outros, minimamente tem que conhecer o idioma original, que aí você pode saber. Aí eu fui no idioma original, fui saber o que Kardec usou nesse termo. Ele usou a palavra vicissitude, que inclusive se escreve da mesma maneira que em português. Mas aí, se ele escreveu a mesma palavra, que eu fui no dicionário Larousse francês e fui saber o que o francês fala da vicissitude. Ele fala a mesma coisa, mudança, sequência de um estado para o outro, a passagem do estado para o outro, porém mais usado como um problema na existência humana. Ele falou assim, é uma passagem de uma coisa para outra, porém é muito mais utilizado para se falar de um problema na existência humana. Perfeito. Ele está explicando o que é expiação. Tanto pode ser um problema na vida humana, que ele falou, as vicissitudes da existência corpórea, como eu posso entender, não só como um problema, mas como uma passagem de uma experiência para outra experiência. Eu posso interpretar das duas maneiras aqui. Cabe tudo em vicissitude. Tanto ser alguma coisa negativa, uma experiência negativa, mas como pode ser só uma experiência. Lide é médica, então a evolução do paciente pode ser tanto para bem quanto para ruim. É evolução, não é? É a passagem de um estado para outro. E a mesma coisa vicissitude, eu posso trabalhar de igual maneira. É mais utilizado, segundo tanto o Larousse em língua francesa quanto o Ruais em língua portuguesa, é utilizado mais para você falar dos percalços da vida, dos tormentos da vida, das tribulações, mas pode ser utilizado só como uma passagem de um estado para outro. Então, a expiação, nesse momento aqui, trabalhando com essa visão, não necessariamente é uma coisa ruim. Então, quando ele divide a encarnação em duas sensações para o espírito encarnado, o que ele está falando? A encarnação é o espírito que tomou a carne. Ele pode sentir isso, a sensação dele pode ser de expiação ou de missão. Ele pode ser afetado por aquilo, como uma expiação, como uma missão. Se for expiação, pode ser a passagem do estado para outro, de uma experiência para outra. Por quê? Ele tem que atingir a perfeição. E atinge-se a perfeição, a gente vai ver um pouquinho mais aqui na frente. E como pode ser missão? Ou seja, ele já sabe fazer aquilo e ele encarna, já sei fazer, já sei, mas eu preciso que você faça lá. Ele volta aqui, encarna e vem cumprir essa missão. A encarnação tem ainda outra finalidade. Ou seja, primeira finalidade, expiação e missão. Segunda finalidade é de pôr o espírito, trabalhamos ainda com o mesmo espírito, em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Ele já está aqui dando uma outra consideração. Todo espírito tem que cumprir sua parte na obra da criação, independente do grau. O espírito foi criado, ele tem uma parte na obra da criação. E como é que ela vai fazer essa parte? Através da encarnação. Para executá-la é que, em cada mundo, ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Então, nós estamos aqui encarnados na Terra. A gente é espírito, com E maiúsculo, individualidade, criada por Deus, e que precisa fazer o seu papel na obra da criação. Então, a gente se apossa de deixa eu ver aqui, lembrar para utilizar realmente a palavra, instrumento que seja harmônico com a matéria essencial daquele mundo. Então, nós temos elementos aqui no planeta Terra, em quantidades específicas daqui do planeta Terra, que a gente precisa utilizar para os nossos espíritos agirem aqui no planeta Terra. Antes de encarnar, isso é só para agir na matéria.
Porque o espírito em si não consegue agir na matéria, porque não é material. Então ele precisa de alguma coisa que seja também material, mas que tenha uma ligação com o princípio espiritual para que possa fazer esse meio do caminho. E para isso, Kardec falou que o nome disso é perispírito. Peri, próximo a, em torno de, então pericárdio, perimorte, tudo perto do coração, perto da morte. Então o perispírito fica grudado ao espírito, é por ele que age, que o espírito age na matéria. E cada perispírito está em harmonia, está de acordo com o mundo que ele vai ter que trabalhar. Então aqui na Terra o perispírito é de uma maneira. Se ele for encarnar em outro mundo, que é a palavra que ele usa aqui, ele vai precisar usar a matéria que é harmônica lá, para conseguir agir lá. Então o perispírito muda, muda de perispírito de acordo com o lugar que ele vai precisar trabalhar. Ou espiar. Até aí, tudo bem? Tranquilo? É dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Ou seja, para que serve a encarnação? Para a perfeição. Para se adiantar aqui pelo verbo que ele usa. Ele pode fazer, faz-se de duas maneiras. Faz-se como expiação, como missão, ou você precisa passar de um estado para o outro de experiência, de uma experiência para outra, horas traumáticas, horas não. Ou você já passou por isso e vai agir em um certo ponto para ajudar na obra da criação. Então a missão é parte da obra da criação, mas só que mais específica. Porque nós, independente de termos mais encarnação missionária ou não, já temos nosso papel na obra da criação. Desde o começo. Fomos criados, já temos nosso papel. Agora, terminamos a resposta dos espíritos, mas Kardec complementa. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Ou seja, ele fala que além da gente ser feito até o final, da gente evoluir, essa evolução nos torna mais íntimos de Deus. E aqui os espíritos explicam, né, a questão moral, a questão intelectual, de como você entender as leis divinas. Isso tudo vai aprimorando conforme você vai evoluindo intelectual e moralmente, que é a escala que a gente usa aqui. A evolução, o tipo de evolução que a gente usa, intelectual e moral. Eu digo a gente, são os espíritos. Pergunta 133, achei que não ia dar. Os espíritos que desde o princípio, ou seja, desde a sua criação, seguiram o caminho do bem, têm necessidade de encarnação? De tudo que eu falei aqui, tem necessidade ou não tem necessidade? Tem necessidade. Necessidade, porque é parte da evolução do espírito. Não tem espírito que nunca encarna. Ele precisa encarnar. Tem que atuar na matéria, senão ele não vai acontecer. Ele vai deixar de fazer a parte dele na obra divina? Não pode, não tem como. Deus não ia fazer isso. Pergunta, resposta deles. Todos são criados simples e ignorantes. Então, todos os espíritos são criados simples e ignorantes. E se instruem nas lutas e tribulações da vida corpórea, nas vicissitudes. Deus, que é justo, uma das características
da divindade está aqui soberanamente bom e justo. Deus, que é justo, não podia fazer feliz a uns sem fadigas e sem trabalhos, e por consequente sem mérito. Então aqui ele já dá uma outra dica para a gente. Olha só, todo espírito precisa encarnar, agindo bem. Ou agindo mal, precisa encarnar, porque ele precisa agir, e só se age quando encarna. Nesse agir, depois da obrigatoriedade da encarnação para o agir, é que a avaliação, ou seja, o mérito dele ter aprendido, dele ter agido bem ou não, é que vai se dar. Então, só após a ação é que o espírito vai ser meritório ou não meritório. Tá? Sendo dito aqui. Mas por que ele pergunta que ele pode encarnar? Ele precisa encarnar, porque aqui a gente não está trabalhando ainda com reencarnação. Reencarnação, sucessivas encarnações. A gente está trabalhando na encarnação, ou seja, o espírito foi criado. Precisa agir na Kardec? Encarna. É isso que a gente está trabalhando. Com o princípio da encarnação, não com as reencarnações. A gente está pré-isso ainda, pré-reencarnação. A gente está na encarnação. O espírito foi criado, precisa agir na matéria porque é da lei que ele evolua e é da lei que ele cumpre o seu papel na criação, na obra de Deus. Como é que ele faz isso? É encarnação. Então, tipo assim, minuto 2, instante 1, criou, instante 2, precisa agir, cara. A gente não está trabalhando ainda com um corpo mais denso, está trabalhando com um corpo sutil, o corpo que permite que ele haja na matéria. Então é aí que a gente está trabalhando ainda. Um 133A. Mas então, tanto que ele pergunta continua a mesma, 133A, ele não muda de assunto, está ainda na mesma. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corpórea? Por que ele fez essa pergunta? Na minha concepção, ele fez essa pergunta porque a ideia dele estava na reencarnação. E na reencarnação, porque houve falta no anterior. Está falando, calma aí, se eu preciso expiar alguma coisa, se eu preciso passar pelas vicissitudes da vida, no caso, vicissitude já é da vida, as vicissitudes, por que o espírito só age bem e precisa encarnar? Porque o pensamento de Kardec aqui, isso sou eu que estou falando, ele está assim, a gente reencarna por expiação, que você que está falando. Mas só que ele não está falando reencarna, está falando encarna. A vicissitude nesse momento aqui, para mim, está sendo utilizada como a mudança de um estado para outro, de uma experiência para outra. Não tem débito. Mas a vicissitude, independente de ser B ou rei, é o que promove. Não, perfeitamente, é isso que está sendo dito aqui. Mas só que o Kardec aqui, eu estou falando, eu leio, né? Eu falo, por que ele pensou assim? Isso aqui, por que ele pensou assim? É viagem da minha cabeça, mas eu quero saber. Para mim é importante. Então, por que eu estou compartilhando com vocês? Por que eu acho que ele perguntou isso? Porque na cabeça dele, ele falou, calma aí, você precisa passar por vicissitude. E a expiação é um conserto, é uma harmonização das atitudes que eu tive em outra encarnação. Por que alguém que sempre foi bom precisa passar por elas? Porque ele perguntou, por que o espírito bom precisa passar pelas vicissitudes? Porque na cabeça dele, a vicissitude é uma correção de algum desvio à lei divina anterior. Mas não é aqui. A vicissitude começa na primeira encarnação e ele não teve problema na lei anterior, ele acabou de ser criado. Então aqui, a vicissitude é a mudança de uma experiência para outra. E o Kardec perguntou, porque na cabeça dele, ao meu ver, a vicissitude para ele era o senso comum, a palavra que está sendo usada, normalmente utilizada como problemas da vida corpórea, como tribulações da vida do ser humano. Mas, Roberto, mesmo você usando como problemas da vida comum, a vicissitude
complica, é isso que eu estou querendo dizer. Eu só estou tentando chegar no porquê Porque do as Kardec. pessoas interpretam vicissitude como uma coisa ruim. Sim, Mas vicissitude não é uma coisa ruim. Vicissitude é um obstáculo, uma dificuldade. sim. Mas, É uma dificuldade que a vida lhe apresenta. Sim. E é com a dificuldade que você exerce o raciocínio para superar. E Isso. é com este raciocínio que você passa de um para o outro estado. perfeito. É isso aí, para o pessoal de casa aí, talvez não tenha ouvido, ela falou que a vicissitude é um obstáculo que você tem na sua jornada. Então, com esse obstáculo, você se esforça para aprender a superá-lo. Se você não aprender de uma vez só, vai testando até você aprender a superar. Superou, beleza, vamos para o próximo. Então, a vicissitude é isso. Então, não necessariamente é uma coisa ruim. Então, foi isso que ela falou, tá, gente? E é isso mesmo. E é isso que os espíritos estão falando. Porque ele faz a pergunta. Beleza. Se o espírito sempre foi bom, por que ele tem que passar pelas vicissitudes? Por que ele tem que sofrer esse problema dos obstáculos, das dificuldades, das tribulações? Vou repetir a pergunta, que eu já abri vários parênteses aqui. 133A. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das penas corpóreas? Chegam mais depressa ao fim. Resposta dos espíritos. Além disso, a dificuldade da vida é muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerão as torturas que se originam desse defeito. Então, olha só, você tem as tribulações normais da vida, independente de você ter sido todos esses adjetivos aqui que Kardec falou, que os espíritos falaram até. Ambicioso, invejoso, ciumento. Se você não for isso, você vai passar pela vida, você vai aprender, vai evoluir, vai ser feito até o final de maneira mais rápida. Mas, vou retomar aqui a resposta deles. Chegam ao fim. Além disso, as dificuldades da vida são muitas vezes, uma correção, uma reharmonização das nossas ações, do nosso ímpeto, da nossa vontade para com as leis divinas. Então, a própria lei corrige. Então, se não é isso, muitas vezes é só parte do caminho mesmo. Se você não teve problema antes, se você não se desviou de uma lei divina que precisou ser corrigido, o seu caminho vai seguir normalmente, com vicissitude. Por quê? Porque faz parte do caminho. Foi o que Lídia falou aí. Porque é com a vicissitude que se aprende. É. Se não tiver vicissitude, você não aprende. Marcal não faz bom marinheiro, né? Vamos ver assim, tempo. Então, eles respondem isso aqui. Consegui no tempo. Falta 10 minutos ainda. Então, gente, alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Tentei ser mais. Pode?